Neoliberalismo e social-liberalismo. Qual a diferença ideológica do Estado corrupto com a corrupção? E de Jardias de Vasconcelos. Não existe civilização sem Estado. Refletiu com veemência Thomas Hobbes em seu magnífico livro Leviatã. Karl Marx disse: não existe Estado sem ideologia política. Na pós-contemporaneidade, existem apenas duas ideologias políticas fundamentadas em duas teorias de Estado: neoliberalismo e social-liberalismo. Hobbes, para formular a sua teoria absolutista de poder, fundamentou a sua tese no conceito antropológico da espécie sapiens, sendo o homem essencialmente ruim. De tal modo, o homem é entendido como lobo do próprio homem. Deste modo, o homem é incivilizável por si mesmo. A ideologia do homem é dominar outro homem com o objetivo de escravizá-lo. O homem será tanto mais lobo em seu estado natural, ou seja, em uma sociedade sem Estado. O neoliberalismo, elaborado teoricamente por Hayek e Milton Friedman, entre outros teóricos. O neoliberalismo defende exatamente uma sociedade sem Estado, denominado Estado mínimo, regulamentado através do mercado. Deste modo, o estabelecimento da burguesia como lobo do homem, a questão fundamental, a verdadeira política fundamenta em pressupostos científicos compreensíveis só aqueles que têm formação em filosofia política. Hobbes e Marx, diante da perspectiva humana, defenderam a necessidade de um Estado forte para garantir a sociedade. Não há civilização sem instituição política. Portanto, para ambos, sem o Estado, prevalecerá a guerra de todos contra todos. O homem é egoísta, não será civilizado por ele mesmo. Com efeito, é fundamental o Estado como poder político. Não haverá sociedade sem Estado. Não há civilização sem poder político. Deste modo, fundamenta o Estado monárquico forte, denominado metaforicamente por Hobbes de Leviatã. Por outro lado, para Marx, o denominado Estado proletário, fundamentado como transição para o comunismo. O Estado nasce de um pacto entre os homens com a finalidade
de garantir os direitos de todos. Não há direito sem Estado. Quando o referido não é construído, prevalecerá a guerra, o domínio do mais forte contra o fraco. Com efeito, é fundamental que todos abdiquem seus poderes, submetendo a uma vontade única, a qual Hobbes entende como sendo o rei, Marx, o proletário. Deste modo, apenas o rei poderá garantir o pacto, exercendo o governo despoticamente. Nas democracias modernas, o parlamento, com uma ideologia socialista. Hobbes é defensor do absolutismo. Todavia, sua teoria não fundamenta em princípios metafísicos ou teológicos, contrário até mesmo à monarquia constitucionalista. Do mesmo modo, Marx, o direito fundamenta na teoria do Estado, na defesa do bem-estar social. Para Hobbes, o Estado é um monstro, entretanto fundamental, motivo pelo qual é denominado de Leviatã. Sendo soberano, a fonte de todos os poderes, todos devem obediência ao rei. O absolutismo só foi superado com a Revolução Gloriosa na elaboração política do Estado liberal por John Locke, hoje superado pelo Estado neoliberal, cujo fundamento encontra-se na Escola de Chicago, o denominado Estado mínimo. Entretanto, qual a crítica feita por Karl Marx ao Estado como ideologia institucional política defendida por Thomas Hobbes? A não neutralidade do Estado como instituição política. Portanto, o Estado pós-contemporâneo, como instituição política, transformou-se no lobo do homem. Assim sendo, o Estado é um instrumento de dominação, um meio encontrado pela burguesia para dominar o proletário. Desta forma, o Estado neoliberal é um Estado criminoso institucionalmente. A legalidade é o mecanismo encontrado para a efetivação do roubo econômico. O Estado é complexo, depende da ideologia política incorporada na instituição política. O Estado neoliberal tem como objetivo transformar a burguesia no lobo do proletário. A ingenuidade do pensamento político de Hobbes, o próprio Estado foi transformado em lobo do homem, será tanto mais lobo quanto mais a direita ou extrema-direita estiverem incorporadas nas estruturas políticas do Estado como instituição. Na idade pós-contemporânea, foi superado a ideologia política de Hobbes, em parte também Marx, nascendo o que é entendido hoje
de neomarxismo, a defesa do Estado social liberal, em defesa da antiga ideia de Adam Smith: só o trabalho produz riqueza, o capitalismo financeiro, pobreza. Aqui é que entra a ideologia do Estado corrupto, tipicamente do Estado neoliberal, quando o poder político elabora as leis favorecendo a concentração na produção da pobreza. Só existem ricos quando existem pobres. A natureza política do Estado neoliberal é exatamente a defesa do capital contra o trabalho, objetivando a concentração da renda por meio do capitalismo financeiro no estabelecimento do Estado corrupto. Deste modo, quando as pessoas de direita ou extrema-direita defendem o neoliberalismo, estão exatamente defendendo a corrupção legalizada através do Estado político. Portanto, a corrupção em si é o procedimento em que o agente público usa da estrutura política do Estado para o enriquecimento próprio. A diferença fundamental entre as duas corrupções. Difícil entender o mecanismo político da corrupção estrutural formulada pelo Estado através da ideologia neoliberal. O judiciário sem formação econômica combate a corrupção individual praticada pelo agente público. Entretanto, defende a corrupção estrutural e institucional desenvolvida pelo poder neoliberal, imaginando ser legalidade, desenvolvendo a falsa moral pública. Contrariamente, o Estado social liberal defende o desenvolvimento econômico com a distribuição da renda, produção da riqueza com equalização social. O Estado só não será lobo do proletário se o Estado for constituído por forças progressistas. O Estado é entendido como construtor do bem-estar social. Assim sendo, o capitalismo precisa ser para todos. Contrariamente, é ideologia de dominação. Neste sentido, a direita não tem diferença da extrema-direita. Não basta a criação do Estado no sentido de evitar que o homem seja o lobo do próprio homem. Desta forma, com a criação do Estado fundamentado no liberalismo econômico, hoje neoliberalismo, evita o homem ser o lobo do homem. Entretanto, impõe como lobo do homem a burguesia como classe dominante. Todavia, só será como lobo enquanto conseguir, por meio do Estado, prevalecer o liberalismo econômico como ideário econômico. A ideologia neoliberal define como política na sustentação permanente da corrupção institucional, separando a corrupção individual da corrupção institucional. Erro.
de fundamento ético. Qual é o problema da sociedade brasileira inteiramente despolitizada do ponto de vista do conhecimento científico, tanto da economia como da política, constituindo regra geral em uma nação abobada? A razão pela qual o marxismo, neste aspecto, é eternamente insuperável. E de Jardias de Vasconcelos.